Vamos chamar Jussara Soares, está acompanhando de perto essa situação desde ontem. Jussara, bom dia para você. O governo brasileiro vai cobrar os Estados Unidos sobre a situação dos deportados, né, Jussara? E assim, tendo esse apanhado todo que a gente teve aqui no início do jornal para entender a situação com profundidade, dá uma sensação muito forte de humilhação, né, de falta de dignidade. E um ponto que me chama muita atenção é o fato deles tentarem colocar essas regras já com esses brasileiros em território nacional. Eles não apitavam mais nada em relação à situação desses brasileiros, uma vez que eles estavam de volta à pátria deles, mas ainda assim eles tentaram novamente aplicar esse regime ali com algemas, com correntes, em que boa parte desses brasileiros que estava nesse voo teve que se submeter durante horas e horas de viagem nessas situações degradantes, com questões ali relativas à operação técnica, ao ar-condicionado que não funcionou. Como é que você tem observado a reação do governo brasileiro e o que esperar daqui para frente? Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Olha, Isabel, é exatamente isso que você disse. As imagens são angustiantes, porque a gente vê brasileiros em solo brasileiro, com as mãos algemadas, pés acorrentados, andando com dificuldade ali, depois de todo o relato que a gente acabou de ver da situação em que eles não puderam sair do voo já com o ar-condicionado não funcionando. Tinha crianças no voo, os idosos, mulheres. Então, tudo isso, Isabel, o governo brasileiro vai pedir explicações aos Estados Unidos. E aí, justamente pela situação degradante. E aí a gente consegue entender a gravidade do que ocorreu e como o governo brasileiro reagiu isso com muita firmeza a partir do momento que o próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pede explicação e aí já está há toda uma determinação, por exemplo, para que sejam imediatamente libertados ali das algemas e também um voo da Força Aérea Brasileira para resgatá-los. Ou seja, isso é inconcebível, é inadmissível o que se viu. As reações, as primeiras medidas tomadas pelo governo brasileiro foram no sentido de liberar, esses deportados e fazer esse primeiro acolhimento. Então, ontem a gente viu uma movimentação do ministro da Justiça, acompanhando desde cedo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que conversou com o representante da Polícia Federal e também do comandante da Força Aérea ali da Força Aérea Brasileira lá em Manaus para entender as circunstâncias e a partir desses relatos colhidos dessa conversa, o Itamaraty está preparando sim um pedido de explicação aos Estados Unidos sobre sobre o tratamento dado aos deportados e principalmente o que você disse, uma determinação de prisão mantendo esses deportados, esses imigrantes presos já em território brasileiro. Então vai haver sim um pedido de explicação. Agora, Isabel, chama a atenção o quanto isso também vem no momento em que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, elas estão, claro, o Brasil segue para tornar essa relação, seguir com essa relação no nível diplomático bastante tranquilo, mas a gente lembra que Donald Trump assumiu o poder e claro, tem ali uma grande expectativa de como será a relação, não de Estado, mas entre o governo Lula e o governo Donald Trump, que tem aqui no Brasil o apoio ali da oposição bolsonarista. E chama a atenção a reação regional também. A gente trouxe aí a manifestação da Colômbia. Durante a semana passada, o presidente Lula teve um primeiro telefonema com a presidente do México também, depois da posse de Donald Trump. Então, há uma intenção, segundo diplomatas que eu ouvi ao longo dos últimos dias, de você criar também uma linha de reação de países que pensam em comum, em conjunto, em relação a questões, a exemplo, da questão da deportação dessas pessoas que vivem nessa situação ilegal nos Estados Unidos. Com certeza a gente vai seguir acompanhando isso. Obrigada, Jussara. Jussara vai ser acionada mais vezes aqui ao longo do jornal. A gente vai conversando sobre esse e outros temas.